A paz do Senhor Jesus, amados e ouvintes do canal Uma Visão Além. Este é o momento da nossa oração e palavra diária. Meus amados irmãos, hoje é dia 27 de janeiro de 2021 e quem tem o imenso prazer de vos saudar com a gloriosa paz é a vossa irmã Cícera Moura. Amém, meus amados? Vamos orar, buscar a face do Eterno, porque tudo Ele pode na nossa vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, uma vez mais estou em Tua presença, clamando com todos, meu Pai, os internautas do canal Uma Visão Além. Oh, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas negligências, Senhor, os nossos pensamentos, palavras e obras. Senhor Deus, Pai querido, meu Deus da Tua santa morada, meu Deus querido, nos visita com a Tua presença santa, meu Deus querido, e não retire de nós o Teu Santo Espírito, meu Pai, porque não sabemos viver sem a Tua presença. É a Tua presença, meu Pai querido, que nos direciona, é a Tua presença, meu Pai querido, que nos livra de todo mal, é a Tua presença, meu Pai, que nos faz deitar e levantar em segurança. Portanto, meu Deus, não te aparte de nós, ó Deus, porque nós somos pó, nós somos cinza, mas o Senhor é grande, o Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso para nos dar força, meu Pai, diante das nossas fraquezas. Ó Deus, nos reveste da Tua presença, nos reveste de força, nos reveste, meu Pai, de alegria da Tua presença, meu Pai. Não nos abandone, Senhor, nessa terra tão difícil. Não nos deixe, meu Pai, diante dos problemas, meu Deus, sem saber o que fazer. Mas vem revelar-se a nós, ó Deus. Vem, meu Pai, nos colocar de pé em Tua presença. Ó Deus, porque eu bem sei que o Senhor olha para o justo da terra. O Senhor olha para aqueles que reverenciam a Tua presença. Ó Deus, assim como os heróis da fé que foram no passado, meu Pai, nos faz também, meu Deus, ser heróis na fé, meu Deus querido. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos usar a nossa fé para viver diante dessa terra tão corrompida, diante dessa terra, meu Pai, que tem rejeitado a Tua palavra, mas muitos, é verdade, Senhor, que tem se apegado à Tua palavra. Senhor, a Tua palavra tem sido pregada, Senhor, em tantos lugares. Meu Deus, a Tua palavra tem sido pregada, anunciada, Senhor. É verdade que muitos pregam a Tua palavra por inveja, Senhor, por dinheiro, por tantas coisas, Senhor, mas a Tua palavra diz, Senhor, que é importante que a Tua palavra seja pregada. Não importa de que maneira ela seja pregada, mas que ela seja pregada. Meu Deus, mas nós sabemos muito bem, Senhor, ó Deus, o fim desses que pregam a Tua palavra de qualquer maneira, porque muitas das vezes, meu Pai, tem pessoas que pregam a verdade, mas não vivem a verdade. E eu tenho certeza que naquele último dia, Senhor, o Senhor vai requerer destas pessoas. Mas a Tua palavra diz que convém que a Tua palavra seja pregada, não importa de que maneira. Não importa se o cano que está saindo da água é enferrujado. O importante é que a água que está saindo do cano, ela é limpa, porque a Tua palavra é pura, a Tua palavra é verdadeira. Meu Deus querido, meu Deus amado, tenha de misericórdia de nós, ó Pai. Purifica a nossa vida na Tua presença, para que nós possamos ser homens e mulheres, Senhor meu Deus, fiéis a Ti, ó Pai. Que nós não possamos brincar de ser cristão, que nós não possamos brincar, meu Pai, de ser cristão, que nós não possamos brincar de ser pregadores, que nós não possamos brincar de subir no Teu altar, que nós não possamos ser falsos diante da Tua grandeza, porque diante de Ti ninguém se esconde, Senhor, ninguém se esconde, Senhor, dos Teus olhos. Os Teus olhos estão sobre toda a terra. Ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, visita esta amada irmã, Senhor, esta pessoa que está agora, que sabe, na sua casa, no seu serviço, Senhor, quem sabe no seu ambiente de trabalho, ó Deus, está clamando a Tua misericórdia, está clamando por força, por graça, quem sabe esta pessoa está fraca na fé, Senhor, mas ela não desiste da Tua presença. Meu Deus, essa pessoa está abatida na fé, mas ela não desiste
desiste da tua presença. Essa pessoa, quem sabe, foi caluniada, Senhor, injustamente, mas ela não desiste da tua presença. Meu Deus, eu clamo por essas vidas agora, Senhor, reveste de poder, reveste de graça. Essas pessoas, meu Pai, que foram caluniadas injustamente, Senhor, estão abatidas, sofrendo, meu Deus querido, por esta calúnia. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa receba agora força dos altos céus, porque ao seu tempo tudo se revelará, tudo o Senhor tornará a limpo, Senhor. Porque ai daquele, Senhor, que abria a sua boca para caluniar. Ai daquele, meu Deus, que abria a sua boca para dizer falso testemunho. Ai daquele que abria a sua boca para falar do seu irmão aquilo que Deus não mandou. Ai, ai, diz a palavra do Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai. Portanto, eu peço, meu Deus, visita meus amados irmãos agora. Visita agora esta família que clama por graça, por misericórdia, Pai. Porque o Senhor conhece a necessidade deste lar. O Senhor conhece a necessidade da vida desta irmã, deste irmão, Senhor. Portanto, eu te peço, Senhor, guarda agora estas vidas. Deus, eu venho te apresentar neste momento vidas que estão enfermas, vidas que estão, meu Deus, no hospital, que estão no pós-cirúrgico, que estão, meu Pai, com as suas vidas debilitadas. Eu te apresento em nome do Senhor Jesus Cristo, a senhora Adiara, Senhor, que fez uma cirurgia. Toma a Andiara nas tuas mãos, ó Pai. Seja com ela, meu Pai, naquele hospital. Livra ela de todo mal. Abençoa o nosso irmão Gerson também, Senhor. O nosso irmão Ever, a nossa irmã Cleonice, a nossa irmã Guilmar, Senhor. Coloca nas tuas mãos santa, curando e repreendendo toda enfermidade. Nosso irmão Zenildo, a nossa irmã Gildete, Senhor, que passou por uma cirurgia, Senhor. Ó Deus, o Isaac, a Lúcia, toca, Senhor, nessas vidas, repreendendo também toda enfermidade. A Letícia também repreendendo toda a enfermidade. Meu Deus, a Meire, o Edmilson, abençoa a sua família, abençoa, meu Pai querido, a sua vida financeira. O Senhor conhece, meu Pai, a vida deste casal, realiza na vida deles, meu Pai querido, segundo a tua vontade e o desejo do coração. A nossa irmã Marta, meu Pai, repreende toda enfermidade. A nossa irmã Rose, Senhor, meu Deus, toca, meu Pai querido, na sua vida, dando para ela alegria, Senhor, saúde. A irmã Camille, Senhor, a jovem Camille, Senhor, repreenda toda enfermidade agora pelo teu poder. Toca no seu corpo agora, Deus, repreendendo todas as enfermidades que assolam a sua vida. A nossa irmã Ruth também, Senhor, toda enfermidade agora saia, em o nome de Jesus Cristo. Nosso irmão, Senhor da glória, Wilson, meu Deus, repreende, meu Pai, todas as drogas, meu Pai, que tem aprisionado a sua vida. Repreende, meu Pai, pelo teu poder agora, Senhor. Todo espírito maligno, Senhor, que tem prendido esta vida, Senhor, nas drogas. Eu repreendo em teu nome, Jesus. O nosso irmão Raimundo, Senhor, Estevão, repreende toda a enfermidade também, ó Pai. Esses são os nomes, Senhor amado, ó Deus, ó Pai querido, que me veio à mente, Senhor, de todas as pessoas que têm pedido, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Eu estou apresentando em tuas mãos, ó Pai, porque eu sei que só o Senhor tem poder de fazer milagre. Eu sei que só o Senhor tem poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, de fazer um grande milagre, Pai. Porque eu sei que para o Senhor não há nada impossível. O Senhor é o maior interessado, meu Pai, em sarar, em curar, em repreender toda enfermidade. O Senhor é o maior interessado em trazer saúde, em trazer alegria para a vida das pessoas. Não existe um Deus tão maravilhoso e tão poderoso como o Senhor. É por isso que eu coloco nas tuas mãos essas vidas, Senhor. Abençoe o lar, abençoe a família, abençoe a estrutura, abençoe a vida financeira, meu Pai, de cada um, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa, meu Pai querido, os meus amados irmãos do canal Uma Visão Além. Ó Senhor da glória, muitos são, meu Pai querido, que neste momento, Senhor, quem sabe já estão trabalhando. Ó Deus, quem sabe, meu Pai, tem pessoas orando agora comigo. Tem pessoas que vão orar depois, meu Deus, mas não importa. O importante é essas pessoas estarem orando diariamente. Não importa em que horário do dia, você vai estar dobrando os teus joelhos, você vai estar orando ao Senhor, mas o importante é que você não deixe de orar. Aonde você estiver, você viva sempre em espírito, ande em espírito com Deus, dentro do ônibus, dentro do seu carro, dentro da sua casa, lavando os seus pratos, suas roupas, varrendo a casa, saindo na sua calçada, indo ao mercado, ande em espírito com Deus, sempre reverenciando a Deus. Ande sempre em espírito, porque a palavra do Senhor diz que Ele não fala de que forma nós temos que orar, se em pé, de joelho, deitado.
mas a forma que você estiver orando, Deus vai receber a tua oração. É claro que quando nós oramos de joelho, né, aparentemente parece que nós estamos nos reverenciando a Deus, é diferente, mas há momento que nós não estamos em casa, não dá para dobrar os nossos joelhos, então nós vamos andar em espírito, e Deus que tudo vê, Deus que tudo olha, Ele está contemplando a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Andar em espírito para que não caiais em tentação. Amém? Porque a palavra do Senhor diz: orai e vigiai, né? Orai e vigiai para não cair em tentação. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe. Esse foi o momento da nossa oração diária. E nós agora vamos ler uma palavra. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos falar sobre os heróis da fé. Amém? Daquelas pessoas, irmãos, que viveram nessa terra, né? Viveram por fé, creram em Deus, andaram com Deus, viveram com Deus. Amém? Ainda que eles não viam as coisas, mas eles acreditavam em Deus. E será se o Senhor passear pela terra, Ele vai encontrar alguém cheio de fé? Como os nossos irmãos que nós vamos citar aqui agora. Vamos citar vários nomes de heróis que viveram na presença do Senhor. Padeceram como nós também padecemos. E nem por isso eles deixaram de ter fé. Amém, meus amados irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vê. Aqui no capítulo 11, no versículo 1 aos Hebreus. Meus amados irmãos, ter fé é ter fé naquilo que você não vê. Porque você ter fé naquilo que você está vendo, isso não é fé. Fé é você estar enfermo. Fé é uma porta de emprego que está fechada. Fé é as coisas estão dando tudo errado ao seu redor, mas você fala para Deus: Senhor, eu creio que tudo vai ficar bem. Eu creio que o Senhor há de trazer uma solução à minha vida. Eu creio que o Senhor há de trazer uma solução a este problema, Senhor. Eu creio, Senhor. Então você se enche de fé. Amém? Você não está vendo, mas você está crendo que o melhor está por vir. Que Deus pode tocar e que Deus pode fazer todas as coisas. Isso é fé. Então, no versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Como que você vai testemunhar se você não crê? Você é uma pessoa que aparentemente só murmura, só reclama das coisas. Você não coloca fé nas coisas. Você não coloca fé em Deus que pode resolver as coisas. Amém? Então é preciso contar os testemunhos. Por onde você passar, alguém olhar para você e falar: aquela pessoa é um testemunho de fé. Amém? No versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmão, o que nós estamos vendo, a terra, os mares, as plantas, as árvores, os pássaros, o ser humano, tudo que nós enxergamos na face da terra, o Senhor disse: haja, e assim se fez. Ele disse: haja luz, e a luz existiu. Ele disse: haja as trevas, e as trevas existiu. Ele disse: haja o sol, e o sol existiu. Haja a lua, e a lua existiu. Os luminares nos céus para iluminar a noite. E Deus foi falando e cada coisa aconteceu. Então não é nada impossível para Deus na nossa vida. Se Deus quiser neste momento dizer: dentro do teu lar haja paz, há de ter paz. Então vamos viver por fé, irmãos. Não vamos desfalecer na nossa fé em Deus. Vamos continuar acreditando no poder de Deus, que Ele pode trazer luz aonde tem trevas, que Ele pode trazer a paz aonde só tem contenda, onde só tem guerra. Amém? Vamos viver por fé, glorificando o nome do Senhor. No versículo 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Veja bem, que testemunho maravilhoso de Abel. Mesmo depois de morto, o seu testemunho ainda fala conosco, não é verdade? Mesmo depois de morto, o testemunho de Abel ainda fala até hoje, porque Abel, ele ofereceu sacrifícios bons,
Ele ofereceu o melhor do seu coração para Deus. Tudo que ele fazia de coração, ele se entregava naquilo que ele fazia para Deus. Já Caim não. Caim, ele pegava o pior que ele tinha para oferecer para Deus. Não se importava que ele estava oferecendo para Deus, né? Já Caim foi posto na galeria dos heróis da fé pelo exemplo de obediência diante de Deus. Amém? Que nós possamos seguir o exemplo dessas pessoas, a qual estou citando aqui na Bíblia. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aqui no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, irmão, a palavra do Senhor ela é bem clara, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você precisa crer de todo o teu coração que Deus existe e que todo o poder está no céu e na terra nas suas mãos. Ele tem poder de fazer o impossível na tua vida. Portanto, a partir de hoje, se levante na presença de Deus e diga: Deus, eu creio na existência, eu creio na tua existência, eu creio no teu poder, eu creio que nada é impossível para ti. E se o Senhor não quiser fazer na minha vida, é porque não é da tua vontade, mas eu creio que o Senhor existe. Eu creio que o Senhor pode parar com esse sofrimento na minha vida, com isso que está assolando a minha vida, com esses problemas que está atrasando tudo na minha vida. O Senhor pode trazer a luz. Então creia que Deus, Ele é tudo em você, que Ele pode tudo em você. Amém? Porque todo o poder está nos céus e na terra nas suas mãos. Então, sem fé, meu amado, é impossível você agradar a Deus. Amém? Então no versículo 7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja bem, diante daquela geração Noé estava, e nós sabemos muito bem que aquela geração estava corrompida, como a dos nossos dias. Olhe para o mundo, veja o que está acontecendo no mundo. Será que nós não estamos vivendo a mesma decadência daquela geração? Os homens não dão ouvido mais a Deus. Os pregadores pregam todos os dias, as pessoas viram as costas para o nosso Deus. Até mesmo aqueles que se dizem que são de Deus praticam obras que não agradam. Mas Noé aqui, quando ouviu a voz de Deus, ele se apressou em construir a arca. Ele se apressou em fazer o que Deus estava mandando, porque Noé sabia que a justiça de Deus viria, mas cedo ou mais tarde Deus iria cumprir com a sua palavra. Isso é fé. Ele pegou a palavra de Deus e colocou em prática, começou a construir a sua arca. E você tem construído a tua arca espiritualmente na presença do Senhor? Porque o fim vem. A palavra do Senhor diz que esse mundo se desfará, né? O Senhor naquela época destruiu a terra com água. O Senhor ele vai destruir essa terra com fogo. E é a palavra do Senhor que diz, não sou eu que digo. Meus amados irmãos, por isso nós devemos estar preparados e viver em fé, viver por fé. Amém? E crer na palavra do Senhor, para que você possa ser um salvo, para que você possa fugir da ira dessa geração futura, né? Que nós estamos vivendo também, que não está sendo fácil. Os homens têm se perdido, não têm dado ouvido à voz de Deus. Tem sido diferente de Noé. Noé ouviu a voz de Deus e colocou em prática. O que nós temos feito? É de se pensar, né, meus amados irmãos? Então vamos usar a nossa fé. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Então no versículo 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meu Deus, como que pode? Que fé é essa? Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Abraão simplesmente saiu e foi. E Deus o abençoou. Deus o fez pai de povos, né? O Senhor abençoou a sua geração. O Senhor fez em Abraão uma grande aliança, um grande propósito. E Deus ele tem para a sua vida também uma grande aliança, um grande propósito. Deus tem algo bom para a tua vida.
Deus, ele pensa coisas boas ao nosso respeito, meus amados irmãos, e não coisas ruins. Deus tem as coisas melhores deste mundo para nos oferecer na sua presença. Então aqui no versículo 9 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Herdeiros com ele da mesma promessa. Veja bem, né? Eles viviam em cabanas, mas não lhe faltava nada, né? Herdeiros da promessa de Deus. Deus supria na vida deles todas as suas necessidades. Assim é na nossa vida, irmãos. Nós formos temente a Deus, obedecer a sua palavra, Deus, ele vai cumprir na nossa vida todas as suas promessas. Ainda que os dias sejam maus, ainda que os dias sejam difíceis, Deus, ele suprirá na minha e na tua vida todas as nossas necessidades. Amém? No versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Nós já vimos a história de Sara. Mesmo em idade avançada, ela teve um filho, Nós sabemos que Sara, ela veio assim a meia vacilada na sua serva H e tudo, mas Deus cumpriu na vida dela a sua promessa, Mesmo diante das suas fraquezas, Deus, ele se lembrou da sua promessa e o abençoou. Então ela está na galeria dos heróis da fé também. Glórias a Deus. Aqui, meus amados irmãos, no versículo 12, pelo que também de um é esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar, Sara foi mãe de multidões, de povos. Olha, uma mulher que era estéril, uma mulher que não gerava frutos, uma mulher que não gerava filhos, porque naquela época uma mulher que não gerava filho, irmão, era uma mulher desapontada, era uma mulher triste, porque a mulher que não dava filhos, ela não tinha valor, mas Deus trouxe valor à vida de Sara. Deus mostrou que para ele nada é impossível, e quando ele tem uma obra na vida de uma pessoa, e quando ele fala de uma promessa na vida de uma pessoa, ele cumpre a sua palavra. Glórias a Deus. No versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Glória a Deus. Porque os que isso diziam claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, que quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Veja que Abraão, almejou tanto Isaac. Chegou uma hora que Deus disse a Abraão: eu quero o teu filho Isaac como oferta para mim. Eu creio que há momento, eu creio que Abraão falou: meu Deus, mas o Senhor me deu Isaac, agora o Senhor quer ele de volta. Mas ali, irmão, Deus estava provando a fé de Abraão. Só que nesse momento Abraão colocou toda a sua fé em ação e disse: o Senhor me deu, e o Senhor está pedindo, então eu vou dar o meu filho para Deus, porque Ele teve o poder de me dar. E assim será. Só que Deus foi tão maravilhoso, irmãos, porque quando Abraão foi com o cutelo para matar o irmão, fez todo o altar e colocou seu filho sobre o altar, quando ele foi com aquele cutelo para matar o menino, a voz de Deus bradou do céu e disse: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei onde está a tua fé, onde está a tua confiança. E antes do menino subir para o sacrifício, ele disse: meu pai, nós estamos aqui para fazer a oferta, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para ofertar? Abraão disse: meu filho, Deus proverá. Deus proverá. E quando ele olhou, havia ali um cordeiro, no meio do mato. Abraão pegou aquele cordeiro e sacrificou ao Senhor.
Louvado seja o nome desse Deus. Meus amados, no versículo 18 diz: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Veja bem o que está escrito aqui no versículo 18, né? Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque se Deus falou que em Isaque seria chamado toda a descendência, então Deus havia de fazer alguma coisa, porque não tinha como fazer uma descendência de Isaque morto. Então ele acreditava que até ele morto, Deus poderia ressuscitá-lo para realizar a sua promessa. Isso é que é fé, meus amados irmãos. Essa palavra está vindo hoje para nós nos encher de fé, confiar realmente no Deus que nós servimos, porque Deus é glorioso, Deus é poderoso. Muitas das vezes, irmão, nós esquecemos do poder de Deus e colocamos toda a nossa visão no nosso problema, na enfermidade, na porta fechada, naquilo que você ainda não comprou, naquilo que você ainda não conseguiu, na faculdade que você não entrou, no concurso que você ainda não entrou. Meu amado irmão, continua perseverando com fé, porque Deus há de abrir uma porta no momento certo. Continua trilhando o caminho da fé, porque é por ela que você vai entrar no reino dos céus. Tudo nessa terra é passageiro. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que você precisar, tudo aquilo que você necessita, Deus assim te concederá, sendo da vontade dele. Então aqui no versículo 19, e daí também em figura ele o que recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José, e adorou, encostando a ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Glórias a Deus, porque quando o povo de Deus saiu do Egito, nem os ossos de José ficou no Egito para trás, foi levado todo o povo de Israel. Nem os ossos de José ficou para trás. Entendeu? Porque quando Deus ele faz sair o seu povo, ele faz o seu povo sair com mão forte, com mão poderosa, porque aquilo que Deus fala, Deus ele cumpre na nossa vida. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Os seus pais esconderam Moisés porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Você sabe o que aconteceu com a vida de Moisés? Foi colocado no cesto, naquele rio Nilo, E ali aquela moça pegou a Moisés. O choro de Moisés chegou àquela princesa e ela pegou e criou Moisés como seu filho. Ele virou um príncipe, aprendeu a linguagem ali do Egito, tudo Deus ali já trabalhando para o seu propósito. Saiba que tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito. Tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito de Deus. Então glorifique o nome do Senhor. Tem momento que é difícil, mas o Senhor é contigo. O Senhor, ele te dará vitória. Aqui no versículo 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Você viu aí, meus amados irmãos? Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó para ser um dos hebreus. Por quê, meus amados irmãos? Para se cumprir o propósito de Deus. Ele foi e se juntou aos seus irmãos hebreus. Com o tempo, Deus o trouxe à sua raiz, ao seu povo, fez reconhecer que era um hebreu e mostrou as suas raízes para a obra e o propósito que Deus tinha naquela nação. Louvado seja Deus. Escondendo antes ser maltratado, como já falamos, com o povo de Deus do que um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa é essa, irmão? A recompensa de Deus. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme,
como vendo o invisível. Que invisível é esse, irmão? Que ele não via, mas ele cria, acreditava. Era Deus, o Deus dos hebreus, o Deus que fez promessa que os tirariam da terra do Egito com mão forte e poderosa. Então saiba que Deus tem poder de tirar você dessa situação com mão forte e com mão poderosa, porque Deus, ele não te quer no meio da multidão que está pecando. Ele quer trazer gozo, alegria. Deus, ele quer mostrar coisas gloriosas para você. Então Moisés deixou toda a glória do Egito para fazer a vontade de Deus, e por isso ele está também na relação dos heróis da fé, né? Então aqui no versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Deus não permitiu que naquela praga, né, no Egito, que a praga que matou os primogênitos não tocasse nenhum dos hebreus. Porque aonde a mão do Senhor está, há proteção, há livramento. Pela fé, no versículo 29, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Aquele que atentar contra o povo de Deus, eles se afogam, ele cai, eles padecem, porque a mão de Deus está sobre aqueles que temem o seu nome. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Se você está fazendo uma campanha, se você está no propósito, continue, porque a tua fé vai derrubar os muros, a tua fé vai derrubar as barreiras. Creia somente no Senhor Jesus. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, reconhecendo em paz. Vamos recapitular. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. Vocês lembram dessa passagem, né? Essa mulher era uma prostituta, mas ela crendo, escondendo os filhos de Deus ali, né? Que foram espiar a terra. Ela disse: lembra-te de mim, da minha casa, quando passar com a espada sobre esta terra, né? E ali eles fizeram uma promessa que a casa dela não seria atingida. Cumpriu com a palavra, e ela com a sua fé foi salva, e a sua casa. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefte, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Será se vocês entendem, meus irmãos, essa palavra? E outros experimentaram escárnio e açoites, até em cadeias e prisões, como Paulo e Silas, por amor à palavra, pela fé, pregando a palavra de Deus. Venceram na presença do Senhor e foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho de fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Meus amados irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Todos esses, meus amados irmãos, esperaram na presença do Senhor um futuro melhor, sabendo que pela fé alcançariam coisas gloriosas da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Que nós possamos viver por fé, por esperança, um Deus vivo, um Deus glorioso, a qual nós servimos. Não deixe que nada venha atrapalhar a tua vida na presença do Senhor. Não perca a fé. Amém? Não perca a tua esperança. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é comigo. Deus, Ele é com todos nós. Amém? Que Deus abençoe
Tenha um dia de paz, de alegria, e o Senhor visita a tua casa em nome do Senhor Jesus. Graça